Era linda de bonita. Vamos continuar o capítulo anterior. Estamos na parte 2, assumindo o controle do sistema central. Então aqui é o Edmara Martins em mais um vídeo para você. Já se inscreve no canal para dar aquela força. A suprema influência, seu sistema central. Elementar, meu caro Watson. Com um pedido de desculpas, o Sir Arthur Conan Doyle. Uma das coisas que eu mais amo na minha atividade é a oportunidade de decifrar o mistério do comportamento humano e assim oferecer soluções que façam uma diferença real na qualidade de vida das pessoas. Sou fascinado pela exploração abaixo da superfície para descobrir o porquê por trás do comportamento de uma pessoa. Encontrar suas convicções, perguntas, metáforas, referências e seus valores básicos. Como meu ponto forte é a capacidade de produzir resultados imediatos e mensuráveis, eu tive de aprender por necessidade a focalizar depressa os pontos de alavanca, a fim de facilitar a mudança. Então, todos os dias, eu devo viver o papel de Sherlock Holmes, investigando detalhes mínimos para juntar o quebra-cabeça. Da experiência singular de cada pessoa, é lógico. Creio que se pode dizer que eu sou um detetive muito particular. Há pistas denunciadoras do comportamento humano tão evidente quanto um revólver fumegante. Às vezes, porém, as pistas são um pouco mais sutis e é preciso uma investigação mais profunda para descobri-las. Contudo, por mais diversificado que seja o comportamento humano, uma das coisas que me permitiu fazer o que eu faço com tanto sucesso é o fato de que, em última análise, hein, gente, tudo se resume a determinados padrões, constituído por elementos básicos e específicos. Se tivermos a noção desses princípios organizacionais, passamos a ter condições não apenas de influenciar as pessoas para uma mudança positiva, mas também para compreender por que elas fazem o que fazem. Você deve compreender que o estudo do sistema central, que dirige todo o comportamento humano, é uma ciência tanto quanto a química e a física, governado por leis previsíveis e padrões de ação e de reação. Pense em seu sistema central. Os 5 componentes que determinam como você avalia tudo o que acontece em sua vida. Como uma espécie de tabela periódica, detalhando os elementos do comportamento humano, assim como toda a matéria física se decompõe para as mesmas unidades básicas, o mesmo acontece com o processo do comportamento humano, para quem sabe o que procurar. São a combinação e estrutura. Como usamos esses elementos que tornam cada um de nós singular. Algumas misturas são voláteis e produzem resultados explosivos. Outras combinações neutralizam, algumas catalisam e algumas paralisam. Bombardeados como somos por incontáveis coisas que nos acontecem todos os dias, a maioria nem mesmo percebe que tem uma filosofia pessoal, muito menos o poder de orientar a avaliação do que as coisas significam para nós. A segunda parte deste livro, gente, é dedicada a ajudar a assumir o controle direto do seu sistema central de avaliação. A força que controla a maneira como você se sente e o que faz em cada momento em sua vida. A compreensão do sistema central dos outros lhe permite determinar imediatamente a essência de uma pessoa, quer seja cônjuge, filho, patrão, sócio ou qualquer outra pessoa com quem se encontra todos os dias. Então não seria um dos maiores dons que poderia ter ser capaz de saber o que impulsiona as pessoas mais importante para você, inclusive você próprio? Não seria maravilhoso ir além dos transtornos ou desafios com alguém e compreender por que ele ou ela se comporta assim e depois, sem julgamento, ser capaz de imediatamente se religar com quem a pessoa realmente é? Incrível, né? Com as crianças, em geral, nos lembramos que o mau humor indica a necessidade de um cochilo, em vez de uma disposição azeda.
No casamento é muito importante a capacidade de ver por meio das tensões cotidianas, a fim de que um possa apoiar o outro e fortalecer o vínculo que os uniu. Um cônjuge, ele sente a pressão do trabalho e ele descarrega a frustração. Isso não significa que o casamento acabou. Em vez disso, é um sinal para a pessoa se tornar mais atenta e concentrar o seu foco no apoio a quem ama. Afinal, você não julgaria o mercado de ações baseado apenas num dia em que o índice médio caiu 20 pontos. Da mesma forma, não se pode julgar o caráter de uma pessoa por um incidente isolado. As pessoas não são seus comportamentos. A chave para você compreender as pessoas é compreender os seus sistemas centrais, a fim de conhecer a maneira sistemática, individual de raciocinar. Então, todos nós possuímos um sistema ou procedimento a que recorremos, a fim de determinar o que as coisas significam para nós e o que precisamos fazer em relação a elas, praticamente em qualquer situação da vida. Precisamos lembrar que coisas diferentes são importantes para pessoas diferentes e que elas avaliarão o que está acontecendo de maneiras diferentes, baseadas em suas perspectivas e seus condicionamentos. Imagine-se a jogar tênis e ter um péssimo serviço. Pela sua perspectiva, você errou. Pela perspectiva do seu adversário, foi um grande serviço. Então, pelo menos para ele. Pela perspectiva do juiz de linha, o serviço não foi bom nem mal, foi apenas dentro ou fora. Então, o que acontece depois que fazemos um lance ruim? As pessoas começam a generalizar e quase sempre de uma maneira enfraquecedora. Mas que péssimo serviço torna-se. E eu não seria capaz de dar um bom serviço hoje, nem para salvar a minha vida. E é bem provável que os serviços seguintes sejam também abaixo da crítica. Depois, o trem da generalização aumenta a velocidade, passando de eu não seria capaz de dar um bom serviço hoje, nem para salvar minha vida, para nunca tive um bom serviço. Não sou, na verdade, um bom tenista. Parece que nunca sou capaz de fazer qualquer coisa bem e sou uma pessoa horrível. Parece absurdo, explicado assim, mas não é exatamente o que acontece em tantas áreas da nossa vida. Se deixarmos de assumir o controle, o nosso processo de avaliação literalmente se descontrola e nos arrebata para o padrão cada vez mais intenso de autorrecriminação. E aí, gente, deixa eu fazer aqui um parênteses aqui, né, para o livro. Essa parte aqui, né, onde o Anthony Robbins ele fala, né, que cada um tem um jeito, né, tem um comportamento, tem uma ação diferente. E aí você pode até ver, tá, isso através do seu círculo de amizades, de parentes e de família. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas pessoas que eu tenho acompanhado. Então, uma delas falou para mim assim, ela falou para mim que eu tinha que tentar locar esse espaço e que eu estava panguando, né? E ela pensa que é fácil fazer isso. E aí eu mostrei o outro lado para a pessoa com algumas perguntas e ela mesma chegou à conclusão. Na verdade, a pessoa acha ela tão brilhante que essa pessoa que falou para ela acredita que o ideal seria ela realmente fazer o quê? Ela alugar esse espaço e que ela ia brilhar muito, porque o trabalho dela é muito bom. Mas ela estava vendo por outra visão, né? E qual era a visão que quando ela falou isso? Era assim, que ela não entende como isso é difícil, ela pensa que é fácil assim. E na verdade para a mulher não estava dizendo que isso era fácil ou se era difícil, ela estava dizendo que sim, é possível, né? E que você nasceu para brilhar, eu adoro os seus trabalhos. Uma outra ocasião também é que uma pessoa chegou e falou que ela ouviu, né, do seu melhor amigo, que as coisas para ele era muito fácil, né, porque ele tinha um carro legal, ele tinha um celular, né, e que ele era amado. Onde, na verdade,
na verdade verdadeira, depois de ele responder algumas perguntas, essa pessoa chegou à conclusão que, na verdade, o que o amigo estava pedindo, né, o que o amigo estava querendo falar para ele, era realmente a parte do amor, e não, por já que ele tinha um carro legal também e tinha um celular legal. Gente, e assim, o que que acontece? Para nós chegarmos nessas conclusões, nós temos que se colocar no lugar do outro. É o primeiro passo, tá? Exatamente isso. Então vamos prosseguir aqui no livro. Avaliações superiores criam vidas superiores. Ao estudar as pessoas, prestem atenção, mais bem-sucedidas em nossa cultura, um denominador comum que sempre encontro é a capacidade de efetuarem avaliações superiores. Pense em alguém que você considera um mestre de qualquer coisa no mundo dos negócios, da política, do direito, artes, relacionamentos, saúde física e espiritualidade. O que levou pessoas assim a atingirem, na verdade, o auge pessoal? O que fez o promotor Gary Spence ganhar quase todos os casos em que atuou nos últimos 15 anos? E por que Bill Cosby parece deliciar a audiência cada vez que entra no palco? O que torna a música de Andrew Lloyd Webber tão perfeita? Tudo se resume, gente, ao fato de essas pessoas efetuarem avaliações superiores em suas áreas de atividade. Spence ele desenvolveu uma compreensão superior do que influencia a emoção e decisão humana. Cosby passou anos aprimorando as referências, convicções e regras básicas sobre como usar qualquer coisa em seu ambiente como material para provocar o riso das pessoas. O domínio da melodia, orquestração, arranjos e outros elementos permite a Webber compor uma música que nos comove ao nível mais profundo. Pense em Wayne Gretzky do Los Angeles Kings. Ele já marcou mais tentos que qualquer outro jogador na história de Las Vegas. Da Liga Nacional de Hockey, o que o torna tão eficiente? Porque é o jogador maior, mais forte ou mais rápido da liga. Como ele próprio disse, a pessoa a essas três coisas é não. Contudo, ele foi sistematicamente o maior goleador da liga. Quando lhe perguntaram por que é tão eficiente, ele respondeu que a maioria dos jogadores patina para um lugar em que está o disco, enquanto ele segue para onde o disco vai. Em qualquer momento, a sua capacidade de antecipar, avaliar a velocidade do disco, sua direção, as atuais estratégias e impulso físico dos outros jogadores. Permite-lhe se colocar na posição ideal para marcar. Um dos maiores administradores de dinheiro no mundo foi Sir John Templeton. Ele foi decano do investimento internacional, cuja atuação foi incomparável. $10.000 aplicados no fundo Templeton em seu início em 54. Valeriam nos anos 90 $2,2 milhões para tê-lo trabalhando pessoalmente em sua carteira. Você deveria investir um mínimo de $10 milhões. Seu maior cliente confiou-lhe mais de $1 bilhão para investir, o que tornou o Templo um dos maiores assessores de investimentos de todos os tempos. Quando lhe fiz a pergunta, ele não hesitou ao responder: a minha capacidade de avaliar o verdadeiro valor de um investimento. E ele foi capaz, gente, de fazer isso mesmo com os caprichos das tendências e oscilações de curto prazo do mercado. A riqueza é o resultado de avaliações eficazes. Estudei no ano passado outros destacados assessores de investimentos, inclusive Peter Lynch, Robert Pratt, Warren Buffett, para ajudá-los em suas avaliações financeiras. Buffett ele usa uma poderosa metáfora que aprendeu com seu amigo e mentor Ben Grau, como uma metáfora para acompanhar as flutuações no mercado. Trate de imaginá-las como partindo de um sujeito extremamente
amoldável Mister Mercado, que é seu sócio no empreendimento particular. Então, as cotações de Mister Mercado são qualquer coisa menos estáveis. E por quê? Pelo lamentável motivo do pobre coitado sofrer problemas emocionais incuráveis. Às vezes ele se sente eufórico e só podemos permanecer os aspectos favoráveis que afetam o negócio. E quando ele se encontra nesse ânimo, fixa um preço da compra e venda muito alto, porque receia que você possa abocanhar seus interesses e privá-los de ganhos eminentes. Em outras ocasiões, ele fica deprimido e ele só vê problemas à sua frente, tanto para o negócio quanto para o mundo. Então, quando isso acontece, ele fixa um preço muito baixo pelo pavor de que você descarregue tudo em cima dele. Mas como Cinderela no baile, você precisa dar atenção a um aviso, ou tudo se transformará em abóboras e camundongos. Mister Mercado está ali para servi-lo, não para guiá-lo. E a sua carteira, não sua sabedoria, que será útil para você. Se ele aparecer algum dia numa disposição particularmente absurda, você tem toda liberdade para ignorá-lo ou para aproveitar deste comportamento. Mas será desastroso se cair sob sua influência. Então, na verdade, se você não tem certeza de que compreende e pode valorizar o seu negócio, muito melhor do que Mister Mercado. Então, você não pertence ao jogo. E é evidente que Buffett avalia suas decisões de investimento de uma maneira muito diferente daqueles que se preocupam demais quando o mercado cai ou ficam eufóricos quando sobe. Porque avalia de maneira diferente, ele produz uma qualidade de resultado diferente. Então, se alguém está se saindo melhor do que nós em qualquer área da vida, é apenas porque possui um meio melhor de avaliar o que as coisas significam e o que se deve fazer a respeito. Então, nunca devemos esquecer que o impacto das avaliações vai muito além do rock ou finanças. Como avalia o que vai comer cada noite pode determinar a extensão e qualidade de sua vida. As avaliações deficientes sobre a educação dos filhos podem criar o potencial para um sofrimento vitalício. A falta de compreensão dos procedimentos de avaliação de outra pessoa pode destruir um relacionamento lindo e afetuoso. O objetivo, portanto, é ser capaz de avaliar tudo em sua vida de uma maneira que o oriente sistematicamente para fazer opções que produzam os resultados que você deseja. O desafio é o fato que raramente assumimos o controle do que parece ser um processo complexo, mas desenvolvi meios de simplificá-los a fim de pegarmos o timão e começarmos a guiar os nossos procedimentos de avaliação e, por conseguinte, os nossos destinos. Eu apresento a seguir uma breve análise dos 5 elementos de avaliação, alguns dos quais você já conhece e os demais serão explicados nos capítulos seguintes. A seguir, você encontrará uma flecha apontada para alvos gêmeos, e esse diagrama demonstra como o nosso sistema central de avaliação funciona. Vamos analisar os 5 elementos, um de cada vez, e acrescentá-los ao diagrama no decorrer do processo. Bem, eu já quero agradecer você que ficou até aqui. E eu vou voltar no próximo vídeo em continuação desse vídeo aqui para o canal. Então, se você já gostou, antes, aqui eu vou deixar uma play da leitura completa do livro, que não terminou, tá certo? Aí eu já vou pedir para você curtir, para você se inscrever no canal e para você compartilhar geral para dar aquela força pro meu canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo.